As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, neste momento 3h05, está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2013. A comemoração do Léo tá boa aqui, hein, Léo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. O Ciro não gostou muito que é sexta-feira. Quer vir amanhã, hein, Ciro? Oi, Ciro, problema. Boa tarde. Não, boa tarde, gostei sim, como não? Eu não fiz. Ela falou. Festa, as palmas só vieram do Léo, hein? Será que você realmente não quer a sexta-feira? Fala de novo, então, vai. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2013. Aí, gostei. Agora tá bonito. Por que você não bate palma, Hoje é dia do engenheiro florestal. Você quer que eu bata a palma também? Vamos lá, pronto. Eu só fico Olha feliz. só, está no ar o nosso Vida News. Uma boa tarde para você que está nos acompanhando. Vamos às manchetes do dia, Léo? Só eu comemorei que o programa tá no ar. O que é o O dia? Léo quer comemorar tudo hoje. Desculpa. Vamos lá. Eu não consegui, desculpa, eu não prestei atenção. Dia de que hoje? Engenheiro florestal. Oh, bacana. Bacana, Boa, né? bela profissão. Um abraço a você que é engenheiro florestal e está ligado no Vida News. Eu tinha um vizinho que é engenheiro florestal que não tinha campo no Brasil e foi trabalhar no Canadá. Você tá brincando? Que absurdo. Verdade, você conheceu o Cadinho. E olha que nós temos lindas florestas Aquele que no tinha Brasil, 3 né? mulheres? Ou não? Não, esse só tinha uma mulher que era francesa, por sinal. E quando eles brigavam em francês para o vizinho não ouvir. Pra não entender. Pelo menos isso, né? Ninguém sabia o que estava rolando Eu ali. já sabia que estavam brigando, mas não entendia qual que era o teor, né? Vamos lá, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Hoje começamos em Brasília. Daniele Soares. Após o Dia Nacional de Luta, as centrais sindicais prometem uma nova mobilização nacional caso as reivindicações não sejam atendidas. Já pensou nova mobilização? Tudo parado de novo! Deixa eu falar uma coisa. Fala. Esse negócio aí de mobilização sindical e CUT, não sei o quê. Você viu que deram 50 para cada... Vai ter? Quem fala aí agora é Rogério Ataíde sobre isso. Quer ouvir? Então vamos lá. Ouvir antes, daí você comenta. Vai lá, Rogério Ataíde. Reportagem flagrou o grupo dando vale de pagamento a pessoas vestidas como militantes da UGT na greve geral de ontem. Pode isso, hein, Léo? Pode. Se pode, não pode. Mas infelizmente aconteceu. Falamos isso ontem aqui no Vida News, que tava gente pagando pro pessoal desfilar na É rua. verdade, só foi confirmado aquilo que a gente já sabia, né? Por 50 conto, vocês não querem dar uma bandeira vermelha, hein? Você vai também, Você né? viu que legal que foi registrado aqui em Curitiba? Diz que eles receberam 50 e aí foram comer no McDonald's. Olha aí, pelo menos gastaram os 50, né? São contra o capitalismo e foram lá financiar. É uma Muito vergonha legal. o que acontece no nosso Brasil, infelizmente. Agora vamos a Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes de todo o Brasil e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema, antes o PT comprava parlamentares, agora, 3 pontinhos. Me aguardem. E vou aproveitar esta crônica que vem aí do Ciro Novaes para mandar um abraço para Yasmin Fernandes de Londrina, que acompanha sempre a nossa programação, lá do município de Ciro Novaes. Vamos agora voltar a Brasília. A informação é de Luísa Caetano. Os jovens de 15 a 29 anos vão ter direito ao desconto de 50% nos ônibus interestaduais, independente do motivo da viagem. Essa vai ser nossa pergunta do dia. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre esse assunto, mas já vou te perguntar para você já ir respondendo para a gente. O Congresso Nacional, então, como disse a Luísa Caetano, votou e aprovou o Estatuto da Juventude. Entre as propostas está a que faz com que os jovens tenham desconto de 50% nos ônibus interestaduais. Você concorda com este benefício para os jovens? Ligue para a gente, participe. O nosso telefone é o 3029-9290. O torpedinho para sua participação é o 9233-9290. E você também pode participar através das redes sociais. Facebook e Twitter estão a partir de agora à sua disposição. Participe com a gente. Neste momento, 3h09, vamos agora a Campo Largo. Glauco Silveira. Grupo de humor Gorgonzola se apresenta hoje em Campo Largo. E de Campo Largo agora as informações são de esporte, Ciro Júnior. Clássico de opostos no Couto Pereira. Coritiba joga pela liderança, enquanto o Atlético luta para fugir da zona de rebaixamento.
E ainda hoje aqui você vai ouvir também informações gerais da nossa cidade de Curitiba. Acompanhe o Vida News que já está no ar, mas antes de ir para o tempo e temperatura hoje, eu tenho uma promoção especial, hein, Léo? Qual é? Vamos lá. Você que é nosso ouvinte do Vida News, você vai ter que responder uma perguntinha no torpedo e vai ganhar, os 3 primeiros que responderem, vão ganhar 3 pares de ingressos. 3 pares? 3 pares de ingressos. Um para cada um. São 3 ouvintes sorteados. Cada um vai ganhar 1 par de ingressos. Então nós teremos o sorteio total de 3 pares de ingressos. O ingresso no Cinemark, né? Que é o no Cinemark, calma aí, já vou dizer isso. A pergunta que você vai responder hoje aqui. Qual? Vamos lá. Quais são as empresas que estão patrocinando sua ida ao cinema? Eu vou responder rapidinho, você decora aí e você manda. Olha lá, Fundação Exclusiva, Cinemark, Rede Mercosul News e Rádio Vida. Facinho, você não vai esquecer, são 4 empresas. Você manda pra gente e você ganha, os 3 primeiros ganham na hora, assim que responder, 1 par de ingressos. Bom, né? Aí se quiser, você pode levar o Ciro, o Luciano e o Léo. Olha que maravilha. Tá certinho. Já leva todo mundo. Assim a gente pode também assistir o filme. Olha que beleza. Tá agora, se você não quiser, pode levar seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher, enfim. Não leva ninguém também? Seu filho ou realmente não leva ninguém, vai 2 vezes ao cinema. Ou leva a sogra também, que é um bom programa pro final de semana, né? Lembrando, então, o número, nosso torpedo, para você mandar essa participação. 9233-9290. Quais são as 4 empresas que levam você ao cinema? Cara, eu já esqueci quais são as 4. Fundação Exclusiva, Cinemark, Rede Mercosul News e Rádio Vida. Anota tá fácil, hein? Tá fácil. Participe com a gente. Neste momento, 3h11. Vida News. Tempo e temperatura. No estado paranaense, o tempo seco predomina nesta sexta-feira. O sol aparece entre nuvens desde as primeiras horas do dia em todas as regiões. Em relação às temperaturas, entre o Planalto e região de Curitiba, as máximas ficam em torno dos 20 graus. Porém, nas demais áreas, com os ventos que sopram do quadrante norte, as temperaturas elevam-se e faz 23 graus em Cascavel, 26 graus em Maringá e até 27 graus na região de Foz do Iguaçu. Em Palotina, o tempo seco predomina e as temperaturas elevam-se à tarde, quando faz calor de 28 graus. E somente no domingo é que tem previsão de pancadas de chuva em decorrência da formação de novas áreas de instabilidade, mas que de maneira geral ocorrem de forma fraca. Além disso, as temperaturas continuam mais elevadas e uma condição de tempo mais firme, então, predomina até a próxima terça-feira. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito. E agora as informações do trânsito na capital paranaense. Passou a ser proibida a conversão à esquerda para quem segue pelo sentido centro da Avenida Comendador Franco, no Prado Velho, e quer entrar na linha verde pela rua João Marquese. Para pegar o novo acesso, o motorista deve seguir em frente e entrar à direita na rua Aquilino Orestes Baglioli. Vou repetir então, passou a ser proibida a conversão à esquerda para quem segue pelo sentido centro da Avenida Comendador Franco e quer entrar na linha verde pela rua João Marquese. Para pegar o novo acesso, o motorista deve seguir em frente e entrar à direita na rua Aquilino Orestes Baglioli. E eu tenho aqui uma informação do Ciro Júnior, olha só. Atenção você que é morador de Pinhais na região metropolitana de Curitiba. Homens em uma Tucson preta, armados de fuzil e pistola, estão abordando pessoas lá no município. Portanto, muita atenção, você que é morador de Pinhais. Tá rolando isso agora, lá, hoje? Nesse momento. E onde é que tá o PS, né, para poder pegar esses caras aí? Tem que ir em cima, né? Cadê a polícia civil, sei lá, militar, quem puder? Ah, mas ele já deve estar atrás. Vamos pegar essa galera aí, hein? Tem que pegar. E você que tiver alguma informação, você viu por onde passou, liga para o 190 e dê a informação. Pinhais já tem uma UPS instalada, não tem? Eu tô enganado. Tem sim, foi instalada na verdade recentemente. Cedo ou tarde esses caras vão virar notícia aqui no Vida News, assim eu espero. Espero que seja cedo. Vamos lá. Neste momento, 3h14. Vida News. Aeroportos.
Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h14. Vida News. Ouvinte Vida. Antes de irmos para a perguntinha do dia, eu vou ver aqui quem são os ganhadores. Eu já tive 8 participações aqui. Eu vou ler os 3 primeiros só. Tá, vamos ver se eles acertam todos. Vamos lá. Vamos lá. Luciano Lima foi o primeiro que mandou aqui. Ele disse Rede Mercosul. Confere. Rádio Vida. Confere. Cinemark. Confere. E Fundação Exclusiva. Confere. Muito bem, Luciano Lima. Ganhou! Você ganhou! Dá os primeiros par números de do telefone ingressos. 8432. Os primeiros 4 números você vem aqui, confirma aqui Isso. na portaria, pede para falar com o Ciro. Isso. E aí você vai levar esses 2 ingressos para casa. A segunda pessoa não deu o nome. Oh. Vamos ver se acertou. Anônimo. Rádio Vida. Ok. Pode vir qualquer um. Cinemark, mas Ok. a gente liga pro número Isso. depois. Manda um torpedo para nós. Fundação Exclusiva. Ok. E Rede Mercosul. Ok, Então ganhou! ele manda outro torpedo dando o nome dele também pra gente, Isso, né? ó, os 4 primeiros números para você saber que foi Últimos é mais você. fácil, Lu. Os últimos? É que se 4 primeiros, um monte de gente tem igual, né? Ok, então vamos lá. 2146, os Olha 4 lá. últimos números. Você que tem esse telefone, Vai. manda de novo que você foi o segundo sorteado. Vai levar a sogra no cinema. E vamos lá, o terceiro veio Nossa. sem conseguir entender, Veio da desculpa, mas Polônia. não teve como. Vamos pro próximo, Fábio Veiga. Vamos ver, Fábio Veiga, vamos ver. Ainda não ganhou. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Vai. Pego férias hoje, um cineminha seria uma bênção. Vamos ver se ele acertou? Vamos lá. Rede Mercosul Sim. News, Cinemark, Sim. Fundação Exclusiva Sim. e Rádio Vida. Esse é o cara, hein? Parabéns, Fábio Veiga. Vocês 3, então, ganharam um par de ingressos. Vem até a Rede Mercosul, onde fica também a sede da Rádio Vida de Curitiba. Você vem aqui e fala com o Ciro. Ele já vai ter o nome de vocês, já está aqui do nosso lado, já está ouvindo, inclusive, e vai poder... Infelizmente não para de chegar, torpedinho não vai adiantar mais. Não, felizmente, né? Felizmente, já mas responde veja a pergunta bem, do dia segunda-feira vai ter outra pergunta. Segunda-feira eu vou sortear mais. Então você que não ganhou hoje, pode ganhar na segunda. Você não quer dar um kit da rádio aí? Eu dou, pronto. Vamos lá então, Vai o lá. kit da Rádio Vida pro Isso. próximo que acertar? CD, livro e... É isso aí. São CD, 2 livro. CDs da rádio Isso, e um livro. Vamos Isso. lá. Vai valendo a partir de agora. Jean de 4 barras ou vai valer a partir de agora? A partir de agora, a gente partir pega... de agora. O próximo então? Não, pega e sorteia no fim do programa, Lu. Sim. Qual que eu pego daí? Qualquer um? Não, a gente sorteia, né? Vamos sortear Faz um então sorteio. no final do programa. Vamos andando aí, vamos andando. Vocês vão participando, no final do programa a gente sorteia um aqui. Você só coloca, quero ganhar um kit gospel. Isso. E o nome, e o bairro. Coloca o teu nome e teu barro e aí você vai Bairro. também participar. Bairro. O que que eu falei? O barro não. Eu falei barro, que horror, que isso? Desculpa, meu ouvinte, que é Lu, isso? Essa galera de hoje aí do cinema é pra pegar hoje. É pra pegar hoje. Então pega a pode caneta pegar. aí, ó. Carlos Razeira 286 no Mercedes, tá? Aqui na Rede Mercosul, Carlos Razeira 286. Mas também nada impede que eles venham buscar segunda-feira, né? Não, pode pode vir buscar na segunda sem problema nenhum, mas já anota aí. Carlos Razeira, número 286. Aí quem é? A segunda, então, mandou o nome dela. O nome dela é Lucélia. Ela Olha disse que aí. não vai levar a sogra dela, mas vai levar o amor da Olha vida aí, já dela. tá bom já. Um grande abraço pra você, Lucélia. E vamos pra pergunta do dia hoje. Você pode participar também da pergunta. Você que não participou ou participou, mas não ganhou ou ganhou também, pode perguntar, Estamos pode fazendo muita participar da pergunta bagunça do hoje, dia. hein? Muita bagunça. Hoje a gente tá Sexta-feira, feliz, né? é sexta-feira. Vamos lá. Congresso Nacional votou e aprovou o Estatuto da Juventude. Entre as propostas está a que faz com que os jovens tenham desconto de 50% nos ônibus interestaduais. Você concorda com este benefício? Léo. É bem polêmico, né, Lu? Porque, pô, todo mundo tem que pagar tudo nesse país, né? Aí eu já remeto pela lei aprovada também, de 40% da capacidade da lotação. Isso vale para estádio de futebol também, pelo que eu entendi. Qualquer manifestação cultural, artística, nesse sentido, que paga ingresso, são cinema também, 40% vai poder entrar pela meia. Eu fico pensando no reflexo que vai gerar para os produtores de eventos, para os clubes de futebol, porque 40% é muito. A gente entende que a população não tem condição financeira de poder, por exemplo, ir ao teatro toda semana, ir ao futebol toda semana, ir um show toda
toda semana, realmente é complicado. Mas e o outro lado? E o produtor de eventos que paga muito dinheiro em imposto, em ECAD, em outras situações? Eu vejo que isso pode inviabilizar, por exemplo, não para os grandes, né? Os grandes empresários têm condição de poder sobreviver melhor, mas as pequenas produções, os pequenos grupos de teatro vão começar a ser prejudicados por conta disso. Já no lance da passagem, se tem para quem é novo e tem para quem é velho, por que não tem para quem não é ainda velho? Por que não tem ainda para negro, para índio, para japonês, para branco, para polaco? Tem que ter para todo mundo, então. Então acho que aí é mais uma política geral de como está esse nosso país. E quem sabe, Lu, a gente tirando os impostos em cima da produção cultural, a gente pode fomentar aí, além de mais cultura para o nosso país, mais condição das pessoas poderem frequentar e pagar. Quem sabe se o governo facilitar a situação, por exemplo, para teatros, para casas de show, para os clubes de futebol dando abatimento aí na conta de luz, e quem sabe se o governo ajudar, aí sim eu acho justo. Agora fazer esses cortes assim, dessa maneira, colocando a responsabilidade beneficiando apenas um grupo, nos empresários, está jogando nas costas dos empresários. Eu sou contra lucro milionário, como existe aqui no nosso transporte público na cidade de Curitiba. Eu sou contra. Eu acho que tem que cortar o lucro desse tipo de empresa. Agora, a gente tem que parar para pensar, isso é um serviço essencial também, né? Eles exploram quando quiser. Agora, produção de teatro, produção de peças artísticas, eu acho que o governo precisa pensar um pouco melhor nisso, porque através da cultura a gente atinge todas as camadas e pode mudar a realidade de um país. O governo precisa ajudar os produtores e não pode esquecer do povo. Quem sabe baixando os impostos, né? Moralizando o ECAD, por exemplo, que na minha opinião sempre foi uma bagunça, e isso está sendo discutido lá em Brasília, essa legalidade do ECAD e a forma que é cobrado. Quem sabe tudo isso auxilia nesses pagamentos aí de cotas de meio ingresso, meia passagem. Eu acho importante ajudar a população e os empresários. Quem sabe o governo veste a camisa e acaba resolvendo em si o problema. Eu sou contra desse jeito, dessa maneira que está aí. Se tem para eles, tem que ter para todo mundo também. Porque já tem o idoso, Lu. Aí já tem os estudantes. Então a gente também quer. Cobradores, policiais. Isso, eu também quero. Também quero, né? Então todo mundo quer um pouquinho. Ciro Júnior. Olha, Luciana, eu vou concordar com o Léo hoje, né? Porque... Eu já estava esperando você discordar. Não tem como discordar. Essa é uma lei populista, todo mundo sabe disso, é só para aparecer, para se dar bem com o povo. Se já existe uma lei similar para estudantes, vai existir uma lei para jovens, é a mesma faixa etária, o jovem tem que estar estudando. Ou seja, então, essa lei foi feita então para quem não estuda. Porque não vai pegar os 40% os 50% do que o estudante tem de direito para redução e agora mais 50% de jovens. É uma bobagem, Sim. Já existe uma lei para estudante, tem que ter outra agora para jovens. Se pegar o dinheiro do IPVA e implantar de maneira correta nas nossas estradas e tirar o pedágio, ou baixar o pedágio para R$1, como é em Santa Catarina, por exemplo, aqui no nosso estado, fica fácil também de fazer isso. Melhora a condição para as empresas. Dá até para dar uma cota de passagem para as outras pessoas. E outra coisa também, vai acontecer com o transporte coletivo, a mesma coisa que acontece com o teatro. Muitas vezes já vi várias entrevistas de produtores de peça, de músicos, que o preço é majorado muito alto por causa exatamente do meio ingresso. Compensa, né? Exatamente. Daí o preço fica R$100, R$200 o preço de um ingresso de teatro, exatamente porque estão contabilizando com o meio ingresso. Vai acontecer a mesma coisa com o transporte coletivo. É a medida. Tem que aumentar É a medida populista que você falou. Exatamente. Vai agradar a grande população de baixa renda, vai prejudicar a classe média e a classe alta. O país que é justo para todos. Só que tem uma coisa também, só para deixar bem claro a minha opinião. Então, já existe uma lei para estudante, uma lei para jovens que não estudam é uma bobagem. Bom, vamos lá então, eu vou ler aqui várias participações dos nossos ouvintes. O Ronaldo Brognoli diz o seguinte: não acho bom esse benefício, afinal eles ocupam o mesmo espaço que os demais dentro dos ônibus. É a opinião do Ronaldo Brognoli, nosso ouvinte do município de Guimarães Rosa, que nos ouve através da internet. A Jaqueline Sênia Durães diz sim, eu concordo. O João Gelasco diz: e eles vão continuar estragando e pichando os ônibus? É a pergunta que ele faz. O Valdecir Miguel diz não, nem todos que utilizam transporte público são pessoas necessitadas. Além de que, jovens de classe média nos dias de hoje são os mais revoltados e os que mais depredam os ônibus. É a opinião do Valdecir Miguel. O Kleinenmeier FH Afonso diz o seguinte: interestadual é para passeio, não vejo lógica nessa lei.
O João Gelasco continua dizendo: o Congresso está distante dos reais anseios da sociedade e vive aprovando medidas demagógicas e eleitoreiras cuja conta é paga pelos que trabalham. A democracia e as manifestações não são monopólio dos partidos políticos, diz ele. Ainda mais esses aí, formados por gangues e que não representam nada e nem ninguém, a não ser seus próprios e normalmente espúrios interesses. O Roberto Macedo fala o seguinte: isso mostra que os partidos que se dizem lutar por abaixar as passagens tinham lado, nunca foram sem partidos apolíticos, que não são monopólio dos partidos políticos, isso é fato, mas que os tais apartidários tinham lado e partido, isso tinham, diz o Roberto Macedo participando com a gente. E você também pode dar a sua opinião. 3029-9290 é o telefone para a sua participação. O torpedinho é o 9233-9290 e você pode participar também pelas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição. Não se esqueça, curta lá a nossa página do Vida News 92,9 FM na internet, no Facebook. Curta e participe com a gente. 3h25. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem, começando em Brasília. As centrais sindicais prometem novas manifestações. De lá a informação é de Daniele Soares. Após o Dia Nacional de Luta, as centrais sindicais prometem uma nova mobilização nacional caso as reivindicações não sejam atendidas. Os presidentes das maiores organizações sindicais, CUT, Central Única dos Trabalhadores e Força Sindical, afirmam que agora cabe ao Executivo e ao Legislativo responder às demandas. E se isso não acontecer, os trabalhadores vão voltar às ruas. As manifestações alcançaram todos os estados e em várias cidades, trabalhadores de diferentes categorias fizeram marchas, fecharam rodovias e ônibus e metrôs pararam de circular. Para o presidente da CUT, Wagner Freitas, as mobilizações são positivas porque, historicamente, os trabalhadores só conseguiram alguns direitos após manifestações como essa. Ele afirma ainda que agora cabe ao governo e ao Congresso responder às pressões populares. E agora, na realidade, nós entendemos que a bola fica com o Congresso, com o governo, de maneira geral, que deve chamar centrais para dar resposta ao que foi reivindicado. Entre as reivindicações estão redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem alteração dos salários, aceleração da reforma agrária, aplicação de 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, em educação, transporte público de qualidade e fim do fator previdenciário. Para o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, as demandas fazem parte de uma pauta histórica. Paulinho da Força explica que os trabalhadores vão dar um prazo de cerca de um mês para que o Executivo e o Legislativo atendam às reivindicações. Se nós estamos com uma pauta travada há tantos anos, é importante que o governo atenda. Caso essas reivindicações não sejam cumpridas, vamos preparar novas paralisações para o Brasil afora. As manifestações do Dia Nacional de Luta afetaram diversos setores, entre eles metalúrgico, bancário, rodoviário e portuário. De Brasília, Daniele Soares. Vida News. Quero ver só essas novas manifestações. Espero que elas não aconteçam, para não acontecer aquilo que já aconteceu ontem, ou seja, o pagamento para que se participe de uma mobilização. Nossa. Isso é vergonhoso. Cenzinho eu tô indo, hein? Gente, eu já vi pagamento para participar de carreata de político no final do ano, lá em Pontal do Paraná. Eu vi muito isso acontecendo. Vergonhoso, Ciro Júnior. Sem conto mais um tanque. Lá era legal, estava um tanque, exatamente. Não, mas eu quero o tanque mais sem conto. Tanque cheio. Não nada também, né? Não, senão eu não vou. Bom, vamos ouvir agora o Rogério Ataíde trazendo essa informação das centrais sindicais. Os sindicatos teriam dado vale para as pessoas participarem do dia da greve geral. E da onde vem essa grana, né? Você sabe de onde vem o dinheiro do sindicato, né? Quem que paga, né? De onde vem esse dinheiro, né? Sabe, né, Ciro? Vamos ouvir, Luciana? vamos ouvir. Né, Ciro? Né, Luciana? Sabe, né, Luciana? De onde vem essa grana, né? Tá bom. Vamos ouvir? Vamos ouvir, Rogério Ataíde. Numa rua atrás do MASP, um grupo de 80 pessoas com camisetas da UGT, União Geral dos Trabalhadores, espera em fila a vez de preencher um papel. As pessoas esperam. Trata-se de um vale para receber... Ai, meu Deus. Luciana do céu, o que nós vamos fazer com esse povo, meu Deus? O povo também é culpado. Por isso que esse PT se elegeu, né? Trata-se de um vale que receberam até R$70 por terem participado vestidos como militantes do ato de ontem na Avenida Paulista.
Um grande jornal do Brasil presenciou, registrou, fotografou e filmou a entrega do vale, que se deu por volta das 15 horas, quando a manifestação acabou. Mulheres de 30 e 40 anos e rapazes com aparência de pós-adolescentes entregavam uma pulseirinha, Luciana, e toda a equipe do Vida News. Uma pulseirinha numerada que usaram na manifestação a um homem de agasalho. Está aqui a foto comigo na minha mão. Que perguntava o nome da pessoa, preenchia o vale e o entregava aos presentes. No documento consta que o pagamento é uma ajuda de custo para a alimentação do papel. Mentira! A imprensa, a data e o nome da manifestação. 11 de julho, dia de luta. Em 2 ocasiões, pessoas que organizam o grupo abordaram a reportagem. Eles foram em cima da reportagem e quiseram tirá-los de lá, mas não conseguiram. Na fila, as pessoas confirmam que não tinham relação com sindicatos nenhum. Luciana Pombo, eles não tinham relação e nem eram filiados ao UGT e foram ao ato apenas para receber os R$70. Com medo de represálias, não quiseram dar o nome. Eu desejo um bom final de semana a todos e gostaria de deixar uma frase aqui, Luciana Pombo, para esse final de semana, ao povo brasileiro que se submete, que é vendido, é comprado, e esses sem vergonha que compram são cafajestes medíocres que fazem isso. Eu gostaria de deixar uma frase para encerrar a semana. Os homens sem ideais são incapazes de resistir às armadilhas de saciedades materiais espalhadas em seu caminho. Quando cedem à tentação, ficam cevados, Luciana, como as feras que conhecem o sabor do sangue humano. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Eu tô brincando aqui hoje que o Rogério Ataíde está atacado. Ele está aqui me dizendo no Facebook que ele tem livre-arbítrio para opinar e por isso ele vai dizer que todo mundo é corrupto, até o povo é corrupto, um povo viciado é o que diz o Rogério Ataíde. Não tiro muito a razão dele não, viu, Lu? Infelizmente que a gente vê por aí, claro que não é generalizado, não é 100%, mas se tem corrupto, tem alguém que aceita a corrupção, né? Normalmente, claro, com certeza. Então, senão não existiria o corrupto, né? Vias, por favor. A gente fala mal só dos políticos tal que estão comprando, mas alguém está sendo vendido também. E todos esses que foram na rua por cinquentão, por cenzão, com certeza se venderam. Assim como nas eleições. Muitos e muitos se vendem nas eleições, então, infelizmente. A gente só fala no corruptor, mas não fala em quem está aceitando também esse dinheiro todo. Olha só, tenho 2 informações rapidinhas de trânsito antes do próximo giro de reportagem. Na cidade industrial de Curitiba, um carro e uma moto bateram na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no cruzamento com a Rua Eduardo Esprada, apenas danos materiais. No Xaxim, uma queda de bicicleta está sendo atendida na Rua Tenente Antônio Pupo, no cruzamento com a Rua Vereador Aurelino Maeder Gonçalves. 3h32. Continuamos em Brasília. O ministro das Comunicações diz temer espionagem sobre o pré-sal. Os detalhes com Gael Correia. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou nesta quinta-feira que o governo está preocupado com o possível vazamento de informações sobre o petróleo da camada pré-sal. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o ministro disse que apesar da Petrobras ter um sistema de segurança, essas informações podem ter sido expostas. Sim, nós temos uma preocupação enorme com a possibilidade de vazamento de informações estratégicas. As informações sobre as jazidas do pré-sal, embora a Petrobras tenha uma rede corporativa com um grande aparato de segurança, mas mesmo na rede me parece que nunca foram colocados, porque se você colocar uma informação dessa na rede, com certeza tem uma possibilidade enorme disso ficar exposto. De acordo com Paulo Bernardo, casos de espionagem internacional existem há muito tempo. E a novidade desta vez, diz o ministro, é o fato de alguém ter decidido vazar as informações. Eu acho que a grande novidade que tem é que, pouco mais de um mês, esse senhor Snowden, que trabalhou diretamente
na elaboração de sistemas e na operação dos sistemas de coleta de informação, por um motivo que eu não sei precisar, decidiu romper com esse sistema e fazer as denúncias que fez. O ministro afirmou ainda que, embora o governo saiba da existência de espionagem internacional, é contrário a essa prática, que classificou de xeretagem. O fato de nós sabermos que existe esse tipo de monitoramento, o fato de nós sabermos que existe captura de dados, essa xeretagem generalizada no plano internacional, não pode de forma alguma nos levar a concordar com isso. Paulo Bernardo disse também que os Estados Unidos não podem continuar com o controle total sobre a internet. Segundo o ministro, o Brasil vai voltar a defender em fóruns internacionais que esse controle seja feito por um organismo multilateral e não por uma empresa privada americana. No domingo, reportagem do jornal O Globo revelou que, na última década, agências americanas têm espionado e-mails e telefonemas de empresas e pessoas no Brasil. Agência Rádio Web, de Brasília, Gael Correia. Vida News. Espionagem sobre o pré-sal. Eu fico aqui pensando o que o ministro Paulo Bernardo quis dizer com isso, porque, por enquanto, o pré-sal, para mim, pelo menos, parece apenas uma visão utópica de futuro. Não vi nada no papel e se fosse tão maravilhoso assim, nós não teríamos o Ike Batista falindo rapidamente a olhos vistos. Então calma aí, vamos começar a falar com os pés no chão. Está na hora da gente ver o que está faltando para que o pré-sal realmente seja realidade no Brasil. Que pode ser extraordinário, até acredito que realmente possa. Mas a gente precisa ter equipamento suficiente, com tecnologia suficiente para a exploração do pré-sal. Luciana? Pode falar. Será que a preocupação do ministro, né? Se os caras já viram o pré-sal aí, projetos e sabem disso e tal, tiveram acesso a tudo isso, será que os Estados Unidos talvez não tenham descoberto alguma outra coisa aí que envolve o governo, eles que já não sabem coisas além aí que podem comprometer muita gente? Será que a CIA não descobriu coisas que os brasileiros têm total interesse em saber? Talvez seja esse o medo também, né? E olha que depois de que ficou sabendo de espionagem que existia no Brasil, parece que o governo ficou pisando em ovos. Afinal, a gente já sabia disso há tanto tempo. É isso que eu ia falar agora. Descobriram descobriram algo que a gente já sabia faz tempo. Redescobriram o Brasil essa semana, então. Isso aí é normal, é habitual. A gente sabe que os Estados Unidos têm centrais de escuta, de rastreamento, de satélites, o próprio GPS. Não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas o GPS é uma criação americana, é uma patente americana. E qualquer objeto que leve um GPS, Luciana, hoje, um dispositivo que se comunique com o satélite, precisa ser pago um royalty para os Estados Unidos para esse dispositivo poder funcionar. Para eu patentear, por exemplo, um aparelho aqui, que conversa com o satélite lá em cima, que está em cima de nós aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem que ser pago um royalty para os Estados Unidos para existir a possibilidade de eu registrar esse produto. Então você acha que eles têm esses satélites espalhados pelo mundo todo, fotografam tudo, veem tudo, e no Brasil eles iam falar, não, lá o Brasil o pessoal é legal, não vamos espionar. Para, né, Luciano? Por favor. Lógico que iriam, né? Por favor. Bom, hoje nossa pergunta do dia é: o Congresso Nacional votou e aprovou o Estatuto da Juventude. Entre as propostas está a que faz com que os jovens tenham desconto de 50% nos ônibus interestaduais. Você concorda com este benefício? A nossa pergunta do dia, participando pelo Torpedinho 9233-9290. O Flávio do Bairro Novo diz o seguinte: Luciana, olha, são parlamentares, estão de brincadeira. Aprendem mesmo? Será que eles aprendem? Isso não tem mais jeito. Com tanta coisa urgente necessária para se resolver, eles estão brincando de criar leis inúteis como essa, que só vai incentivar os jovens a fugirem da escola. Que coisa, diz o Flávio do Bairro Novo pelo Torpedinho 9233-9290. Também no Torpedinho, participando com a gente, o Fábio Veiga diz o seguinte: boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Fábio. Obrigado pelos ingressos. Acho que teriam que baixar o preço dos ingressos, tarifas, e todos pagar igualmente, pois vão ocupar o mesmo espaço. É a opinião do Fábio Veiga através do nosso Torpedinho.
Também, oi. Político, quando fosse usar o serviço, podia pagar dobrado, né? Eles ganham bem, aí dá tem salário suficiente para isso, O hein? político vai viajar de avião comercial. Ele paga duas, que daí um pobre pode ir no lugar. Não é mais legal? Nós que não ganhamos mais do que 50 salários mínimos por mês, 30 salários mínimos por mês. Bem menos do que isso, né? Ele cede uma vaga para nós. É um bom projeto de lei? Podiam votar isso, não podiam? Cada litro de gasolina colocado e pago pelo político é um pro povo. Vai colocar no ônibus pro povo andar de graça. É uma boa, não é uma boa? Com certeza. O Célio Silvério, boa tarde, Célio. Que bom ver tua participação aqui. Ele é lá de Pinhais, ele diz o seguinte: não, interestadual pra quê? Pra passear? Nem no transporte urbano eu concordo plenamente. Não existe almoço de graça. O usuário comum, trabalhador, acaba sempre pagando a conta. É a opinião do Célio Silvério. O Stalin Venit, um grande abraço para você, Stalin. Ele que é de Paranaguá, também em Pontal do Paraná ele tem casa, mas está sempre lá trabalhando em Paranaguá. Ele diz o seguinte: como está na Bíblia, a adolescência e a juventude são a vaidade da vida. Para que então mais regalias? Tem que dar benefícios para os inválidos, deficientes. Isso aí é coisa de vó para neto. Eu discordo com esse projeto. É a opinião do Stalin Venit através do Facebook. Também participando aqui, rapidamente, vou ler mais algumas participações. A Jaqueline Sena, ela diz o seguinte: vejo estudantes universitários com trabalhos incríveis para apresentar e acabam deixando de levar seu conhecimento porque não conseguem bancar as passagens, inscrições, acomodações, ainda que simples. Meia tarifa ajuda muito, sem contar com outros trabalhos. Não vejo por que não ajudar, é a opinião da Jaqueline Sena. A Fefi Correia diz: legal, eu concordo sim com esse Estatuto da Juventude. O César Augusto Landowski diz: quem vai pagar a conta? De algum lugar vai sair essa grana. O Haroldo Lara diz: acho bom esse desconto de 50%. São algumas das participações aqui com a gente, também por telefone no 3029-9290. A Jandira Félix participa dizendo o seguinte: a política está chegando e querem dar regalias para os jovens aprenderem a ser corruptos. É uma vergonha, diz a Jandira. São algumas das participações. Também participe com a gente, 3029-9290 é o telefone para sua participação. O Torpedinho é o 9233-9290 e você tem também as redes sociais. Você que é nosso ouvinte e quer participar do sorteio do Kit Gospel, pode também participar com a gente no 9233-9290, mandando o seu torpedinho dizendo: quero ganhar um Kit Gospel. Você entra aqui na fila e a gente vai sortear no final do programa. 3h41. Vida News. Crônicas. Nesta quinta-feira, todas as bandeiras que haviam desaparecido ou sido expulsas das ruas das manifestações que tomaram conta do país desde o dia 6 de junho, próximo passado, reapareceram em alguns locais, inclusive na Avenida Paulista, em São Paulo, atendendo à convocação das centrais sindicais. Em vez dos cartazes e cartolina com dizeres manuscritos, não só 20 centavos, queremos hospitais padrão FIFA, tolerância zero para a corrupção e várias reivindicações, algumas bem-humoradas, o que nós vimos foi banners, a grande maioria vermelho, com slogans como o petróleo é nosso, não há terceirização, pela taxação das grandes fortunas. Essas é que nós vimos ontem. Em vez das bandeiras do Brasil e das caras pintadas de verde e amarelo, estandartes da CUT, da Força Sindical, do Sindicato dos Comerciários, do PSOL, da UNE, do PST, do MST e de dezenas de partidos e movimentos sociais. Em vez de palavras de ordem cantadas em coro, berros individuais vindos do carro de som. Carro de som. Mais um fracasso vermelho. As centrais sindicais e a cupinchada estava pagando de 50 a 70 reais por cabeça, mais um sanduíche. Em São Paulo, numa rua atrás do MASP, via-se um grupo de aproximadamente 100 pessoas com camisetas
UGT, União Geral dos Trabalhadores, em fila para preencher o papel. Trata-se do recibo do que ganhariam R$70 por terem participado, vestido como militantes do ato de ontem na Avenida Paulista. Antes, o PT comprava os parlamentares do mensalão. Deu no que deu. Agora está comprando vagabundos em troca de gorjetas variadas. Daí, o interesse de golpe antes das eleições de 2014. No Congresso já tem gente em cima do muro, ou então pulando fora. O PT já pode ir preparando os cofres e arrecadar comissão dos milhares de comissionados desse desgoverno para lotar os comícios de Dilma. Isso, claro, se ela chegar a ser candidata no ano que vem. Eles queriam saudar o PT e o Lula? É só o que faltava. É o fim da picada. O Brasil está em um caos, exatamente por causa da herança maldita deixada por esse partido de bandidos e por causa desse mentiroso e oportunista Lulalau. Falei. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Trânsito. Obras para a instalação de equipamentos estão sendo realizadas na Rua Professor João Soares Barcelos, no Boqueirão, no cruzamento com a Rua Tenente Tito Teixeira de Castro. O serviço deve ser paralisado apenas às 5 horas da tarde. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali na região. Se você está no Boqueirão, então anote ou evite essa região. Rua Professor João Soares Barcelos, no cruzamento com a Rua Tenente Tito Teixeira de Castro. 3h48. Giro de reportagem. Vamos girar a nossa reportagem. Voltamos a Brasília agora a saber os detalhes dessa matéria da nossa pergunta do dia, com Luísa Caetano. Os jovens de 15 a 29 anos vão ter direito ao desconto de 50% nos ônibus interestaduais, independente do motivo da viagem. Esse é um dos benefícios garantidos pelo Estatuto da Juventude, que define princípios para a criação de políticas públicas para os jovens. João Vitor dos Santos, de 17 anos, morador do Grande Colorado, quer aproveitar o benefício para conhecer a cultura do próprio país, viajando para o Norte e o Nordeste. Dá mais acessibilidade, mais responsabilidade. Tipo, você tem mais chance de chegar a certos lugares, para ir em determinados lugares que não dá com a passagem integral. Vixe, viajar, tipo, João Pessoa, conhecer a praia, conhecer algumas partes do Nordeste, o Norte, o Sul. Nossa, dava para conhecer o Brasil, isso é legal. Criar um pouco de cultura sobre o seu próprio país. Inicialmente, a proposta do Estatuto da Juventude também garantia desconto em viagens intermunicipais, mas este ponto foi retirado pelos parlamentares. Após tramitação de mais de 10 anos no Congresso Nacional, o Estatuto foi aprovado nesta semana e espera agora pela sanção presidencial. A partir da assinatura da presidenta Dilma Rousseff, os jovens de baixa renda ainda vão ter direito à meia entrada em eventos culturais, que antes era permitida apenas aos estudantes. O texto considera famílias de baixa renda aquelas com renda mensal de até 2 salários mínimos e inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. De acordo com o coordenador de Juventude da Secretaria de Governo do DF, Carlos Odas, a aprovação do Estatuto é um avanço para a criação do Plano e do Sistema Nacional da Juventude. Para a Odas, o Distrito Federal está preparado para colocar em prática as mudanças previstas no Estatuto. Com relação ao Distrito Federal, especificamente, nós, na última sessão da Câmara Legislativa, agora antes do recesso, nós aprovamos, a Câmara aprovou um projeto de lei, que é o projeto de lei 1500/2013, que institui a política distrital de atenção aos jovens e já estabelece, dessa maneira, o sistema distrital de juventude. Por quê? Porque a nossa lei,
ela fala do equipamento público de juventude, que são centros de juventude. Ela cria um novo programa, uma nova ação finalística a partir do Lugar Juventude no Governo, que é o programa Renda Jovem de Cidadania. Ela cria uma Câmara Intersetorial para articulação das políticas de juventude nas diversas áreas de governo, e ela reconhece o Conselho de Juventude, que já está estabelecido, inclusive, como um elemento estruturante da política. O Estatuto também regula a emissão da carteirinha estudantil. Somente os estudantes matriculados no ensino regular, especial, profissional e de jovens e adultos vão ter acesso à carteirinha estudantil. Cursos de idiomas, por exemplo, estão excluídos. Atendendo a uma reivindicação da classe artística, o Estatuto prevê que a meia entrada seja limitada a 40% do total de ingressos disponíveis. Lembrando que o direito à meia entrada não vale para a Copa do Mundo de 2014 nem para as Olimpíadas de 2016, eventos regidos pelas regras da FIFA. Reportagem Luísa Caetano. Vida News. Bom, como você pode perceber, o Estatuto é amplo, não é apenas essa questão dos 50% nos ônibus interestaduais, são vários benefícios que são concedidos aos jovens, principalmente aos estudantes. Mas hoje a gente está perguntando para você, os jovens vão ter esse desconto de 50% nos ônibus interestaduais, como é que você vê isso? O Fábio Veiga, participando com a gente, pergunta o seguinte, de qual idade, até qual idade eles consideram jovens? Olha, Fábio, até os 18 anos a pessoa ainda é considerada jovem. Tem quem considere jovem, inclusive, as pessoas mais novas ainda, as pessoas mais velhas, mas que estudam, quero dizer, até os 25 anos. E os mais velhos, tipo eu, assim, já não tem mais esperança de nada, né? Você... Tem que trabalhar uns 30 anos para se aposentar. Eu acho que sim. Você jovem, eu acho que não. Não. Ah, mas a Mayra pode. A Mayra pode, acho que pode ser considerada jovem. Ah, sim, ela 25, 26? Isso, né? Pode ser ainda, olha aí. Participando com a gente também a Paula Borges diz o seguinte, igual a lei dos kits emergência nos carros, roupas com airbag, não resolvem o que tem que resolver. Os políticos ganham dinheiro para tudo, criam leis pensando em seus bolsos e não na necessidade real, diz ela. E ela continua aqui participando. Não na necessidade do povo. Estou indignada. Beijos a todos. É a participação da Paula Borges aqui com a gente através do nosso torpedinho, que é o 9233-9290. Você também pode participar pelo Torpedo ou então pelas redes sociais. O ciclista ao vivo participando diz o seguinte, agora que a água bateu no bumbum, sei lá como é que eu falo essa palavra. Na nuca. Estão aprovando de tudo que é miudeza pro povão. Tá, que seja, é válido assim mesmo, diz ele. O pré-sal, daí comentando aquele outro tema que nós falamos aqui, foi descoberto pelos Estados Unidos. Foi só apontarem um satélite para a costa brasileira e pronto, o Brasil ficou sabendo depois e cai na gargalhada. O pior é isso, viu, ciclista? E depois eles dizem que acham que a gente está aqui mais preocupado com outras coisas e que os Estados Unidos começam a investigar, começam a sapear, digamos assim, o pré-sal do brasileiro. A Jaqueline Sena Durães, participando, diz o seguinte, existe algo chamado equidade, um princípio pelo qual as políticas públicas devem garantir aos que não podem uma subsidiariedade. Reduzindo-se os lucros das empresas, o dinheiro não sai do bolso dos demais pagadores. É só uma questão de vontade política. É por isso que devem arcar sim com essa despesa de 50%. E o João Gelasco diz as empresas de transporte bancam muitas candidaturas. No fim, a conta é sempre paga pelos contribuintes. São algumas das opiniões aqui através do Facebook, do Twitter, do telefone e do Torpedinho. 3h54 ainda no giro de reportagem, votação do projeto do Passe Livre. Também vai acontecer, olha só aqui em agosto. Vamos lá, as informações são de Érica Christian. A pedido do relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, o projeto que vai garantir a gratuidade da passagem de ônibus para estudantes de escolas públicas e particulares será votado pelo plenário em agosto. O chamado Passe Livre é uma das propostas da agenda positiva do Senado, mas Vital do Rego solicitou um prazo maior para estimar os custos e as fontes para bancar o benefício. Ele está buscando outras receitas que não sejam os royalties do petróleo, que podem demorar a chegar aos cofres públicos. Nós vamos ter esse prazo depois do entendimento com o autor da matéria, o presidente Renan, conversando com a equipe econômica do governo, buscando alternativas para o financiamento
financiamento do projeto. O vice-líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, acredita que o Congresso vai encontrar uma solução para financiar o projeto. O projeto do senador Renan Calheiros fala em utilização de recursos do pré-sal. Nós não temos certeza de que o petróleo que vai vir das profundezas do mar vai ser sempre em quantidade suficiente. Se não for por conta desta receita, será por conta de outra. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o passe livre terá o custo de 5,5 bilhões de reais por ano para atender a mais de 3 milhões de estudantes. Ao destacar a prioridade do projeto, ele avisou que não vai admitir o aumento de impostos ou das tarifas para os demais passageiros, a fim de bancar o benefício. Porque nós votamos um requerimento de urgência, uma matéria pautada para o começo de agosto. Eu acho que até lá nós vamos conferir as fontes e nos preparar para darmos uma resposta definitiva ao Brasil. Aqui as pessoas costumam dizer, não, mas o dinheiro terá que sair necessariamente ou da elevação da carga tributária ou então da tarifa. Não é verdade. Os recursos terão que sair necessariamente do orçamento. Renan Calheiros destacou que diversos países já oferecem o passe livre para todos os estudantes. Segundo ele, essa é uma forma de o Brasil ampliar os investimentos em educação. Da Rádio Senado, Érica Christian. Vida News. E rapidamente fechando o giro de reportagem, o Grupo Gorgonzola se apresenta hoje em Campo Largo. Informações com Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. O grupo curitibano Gorgonzolas foi criado em 2011 com o objetivo de inovar o universo da comédia, atuando com entretenimento corporativo, shows e peças. Gorgonzolas tem como força maior sua versatilidade baseada na diversidade dos seus atores. Criando a linha do humor sustentável, o grupo utiliza músicas, interpretação, piadas e o ponto principal no palco, a amizade, visando uma carreira longa e de sucesso. O grupo é formado por Daniel Marcondes, ator desde 2002, fez mais de 50 peças entre participações em programas de TV e rádio. Em 2010, recebeu uma indicação ao Prêmio Gralha Azul, os melhores do ano, com a comédia teatral Apocalipse. Fez vários personagens e seu show de stand-up comedy é sucesso há 3 anos. Mauro Miller, mais recente integrante do grupo, o radialista e apresentador de televisão, mostra seu mais recente trabalho de ator, que desde 2006 já atuou em mais de 30 peças. E Rafael Lobo, consultor, palestrante e professor universitário. Trabalha no teatro, onde também já deu aula, e atua há 7 anos. No grupo, é um dos idealizadores do espetáculo. O grupo Gorgonzolas leva ao palco o show de humor que leva o seu nome, mostrando uma nova roupagem do riso. Daniel Marcondes, Mauro Miller e Rafael Lobo, além do tradicional stand-up, dão vida a Malone, um policial americano suspeito, Maria Lúcia, uma delicada feminista, e João Paixão, um radialista amoroso. O grupo ainda presenteia a plateia com a Rádio Ribeirão, com 3 atores em cena, lembrando as rádios novelas, usando música ao vivo e a participação da plateia. Tudo isso você pode conferir hoje à noite no Sabá Pub, em Campo Largo. Os ingressos custam R$15 e mais 1 quilo de alimento, dentro do projeto A Casa é Sua. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Então, Luciana, nesse show, o nosso ouvinte que for lá, nós estaremos lá, né? É verdade, estaremos lá em Campo Largo, porque a gente acha realmente muito divertido esse grupo dos Gorgonzolas com Mauro Miller. E eles já estiveram aqui, né? Aliás, estiveram aqui, é verdade, sendo entrevistados pela gente. 3h59. Vida News. Esportes. Vamos começar hoje com o Paraná Clube, Ciro Júnior. Então, vamos começar com o Paraná. O Paraná enfrenta amanhã às 4h20 da tarde o Avaí. Vai ser transmitido o jogo ao vivo para o torcedor paranista pela RPC. O Dado Cavalcante já escalou o time, já não tem nenhum mistério. Vai com Luiz Carlos no gol, Ronieri, Alex Alves, Briner e Paulinho, o Cita, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e Rubinho, o Paulo Sérgio e o Léo. E outra, o Léo sempre está presente em todas as escalações, não tem jeito, do Atlético, do Paraná Clube, está lá. Vida News. Isso, Vida News, sempre isso mesmo. lá com os times daqui do Paraná. E outra boa novidade do Paraná Clube é que o Paraná Clube já está festejando o nome limpo. Finalmente aí, o Paraná Clube vai poder comprar televisão no crediário, vai poder fazer máquina de lavar. Parabéns! Tricolor gigante da Agora só falta subir, né? Mas vai subir sim. Quem sabe era isso. Tenho certeza, agora está tudo certo com a Caixa Econômica Federal, só estava esperando esse ok para finalmente poder assinar. Porque a Caixa Econômica todo mundo sabe que só
só faz aquela assinatura e contrato, só patrocina times com nome limpo, né? Exatamente. Não sei como que patrocina o Flamengo, né? Bom, mas nesse caso não precisa ter nome limpo, tem uma grande torcida, vamos lá. Exatamente, essa é a ideia, né? Você sabe o que eu acho engraçado? Só não podia perder piada. Todo mundo sabe que o Flamengo, o Vasco deve para todo mundo. E daí eu vejo lá, Flamengo quer trazer o Kaká, Flamengo quer trazer o Emerson Sheik, Flamengo quer trazer o Messi. Eles fizeram proposta oficial pro Sheik, né? Os caras aceitam ainda, parte, né? Aceitam, isso que é engraçado, que todo mundo sabe que vai lá jogar e não vai receber, e mesmo assim vão, né? Qual que é o nome do novo técnico do Vasco? Eu esqueci lá, o Dorival? O Dorival assumiu o Vasco novamente. Não dá 2 meses o problema de pagamento de volta. E o Paulo Tuori, que estava no Vasco, agora está no São Paulo. Os 2 nomes que estavam cogitados aí pro Atlético Paranaense, mas que a gente sabia que não ia dar nada, assim, né? Só os iludidos acreditavam que podia vir assim fica fácil, porque você caloteia um técnico bom por 3 meses, jogador bom por 6, e vai indo, né, Ciro? E é interessante que sabe que vão perder na justiça, mas quem vai perder na justiça vai ser o outro presidente que vai ter que pagar essas coisas. Com certeza é assim que fica. Triste, né? E a gente quer saber quando que a CBF vai tomar uma medida. Contra o Flamengo? O governo toma uma medida dessa vergonha. Não acredito também. Quanto pro jogo, Ciro? O jogo é na ressacada, mas o Paraná Clube está em um bom momento. Eu vou arriscar, Luciano. Vou dar 2-1 pro Paraná Clube. 2-1, Léo. Tô nessa aí também. 2-1 pro Paraná Clube. O Paraná Clube tem um time bom. Não, eu vou no 1-0 pro Paraná Clube. Coritiba. Atletiba, né? Atletiba. É Atletiba, mas sale antes do Coxa. Vamos falar, o Curitiba já vai terminando aí os seus trabalhos nessa semana, né? Vai encerrando aí. Amanhã fecha os treinamentos com a presença da torcida no Alto da Glória. Eu até comentei isso ontem por aqui. E tá na expectativa. O que a gente mais vê, mais nota desses jogadores agora, Lu, os atletas aí que vão disputar essa partida e os que vão estar disponíveis, lembrando que agora são 12 no banco de reservas, a possibilidade. Então lá no Couto Pereira já está adaptado para isso. Tanto o Atlético como o Curitiba pode utilizar 12. Eu acho que o Atlético talvez até use também, né, Ciro? Está na mesma cidade? Eu acredito que não, porque é um gasto a mais. Vai ter gasto em hotel, em concentração. Mas agora aqui não tem, tá em casa, né? Mas sim, vai ficar lá no CT do Caju. Mesmo assim, eu, na minha opinião, acho bobagem. Manter 12 atletas no banco de reserva, se vão entrar 3. É aquele lance também de manter mais perto o elenco, né? Ter a probabilidade dos atletas, todos os 12 que estão ali, poder atuar e tal. Então, no último jogo do Curitiba só teve 7, né, no banco de reserva. Não teve de maneira integral. O bom é que não é obrigado, né? Não é obrigado, mas é interessante, até por condição de peça. Elencos melhores formados do que os nossos, tem essa possibilidade de você ter ali, em vez de ter 6, 7 mas jogadores... mas tem os caras muito bons, dependendo do time, que daí vale a pena. O Atlético vai ter que pegar o Júnior de 14 anos para pôr o Atlético Mineiro, por exemplo, já se favorece com isso. Tem um bom elenco, um excelente elenco. Bom, voltando a falar então de Curitiba, de Atlético, o que mais é pregado no momento é humildade. Os jogadores do Curitiba já assumiram publicamente que na cabeça dos torcedores existe o favoritismo do Curitiba, mas na cabeça e nos pés deles é pés no chão mesmo, não tem muita essa conversa de que já ganhou. É até prudente do Curitiba, porque vale muito pro Coxa esse Atletiba. Pro Atlético vale muito também, então são os dois times aí brigando nas diversas pontas da tabela. Ponta de cima, ponta de baixo. É um jogo fundamental para o Coxa, se quiser aí brigar por essa liderança, se manter líder. É um jogo muito importante, é um jogo-chave que pode dar mais moral para o elenco, essa vitória, mais ainda em casa, em cima do arquirrival. Então os jogadores estão pregando essa humildade em campo, com esse pensamento mais tranquilo. A grande expectativa para o domingo é a reestreia do Keyson com a camiseta do Curitiba. Ele já deu entrevista para todo mundo, já falou para todo mundo que está muito empolgado, está muito interessado em poder ajudar o Coxa e vem fazendo treinos espetaculares, aí marcando muitos gols. Espero que o Keyson faça um bom retorno. Ciro Júnior. Então, Luciano, o jogo de domingo tem uma motivação muito interessante para o Coxa e para o Atlético. Os atleticanos no Campeonato Paranaense ficavam dizendo para todo mundo, mas queria ver ser campeão em cima do time titular, que o Coxa foi campeão em cima do Sub-23. E o torcedor do Coxa quer ver o seu time moer o Atlético Paranaense, o time principal, para mostrar que seriam campeões do mesmo jeito. Então, é uma motivação legal, tá bem bacana nos grupos de Facebook, de torcedor discutindo, tá bem legal esse assunto. É claro que o Curitiba é favorito. Os jogadores do Coxa sabem que são favoritos, vocês têm que fazer esse discurso mesmo, que o futebol se ganha dentro do campo. É a mesma coisa que o jogador da Espanha quando foi enfrentar o Tahiti. Claro, não estou comparando, estou dizendo que o discurso é sempre o mesmo, sempre aquele discurso pronto. Eles sabem que são favoritos, se o Keyson entrar no segundo tempo, então, são mais favoritos ainda. Essa é a grande verdade, mas é aquilo. Então o Alberto já está praticamente pronto o time, ele vai só decidir vai decidir não, já decidiu, mas só vai publicar o time 30 minutos antes apenas do começar o jogo. E o Atlético aquilo lá, vai jogar com o Everton, o Léo, de novo o Léo, Manuel, Luiz Alberto e o Botelho, Bruno Silva, João Paulo, Felipe, Zezinho e Everton, provavelmente joga
um 4-5-1 e apenas o Ederson no ataque. 4-5-1 porque sabe que o Curitiba vai pra cima mesmo, com o torcedor, vai ter que segurar para partir no contra-ataque. Querendo o Everton é um jogador rápido, o Zezinho é um jogador rápido também, sem falar no Ederson, que é o goleador do Campeonato Brasileiro, e pode fazer algum gol e ainda sobrar uma bola para ele. Empatar para o Atlético é um grande negócio nesse jogo. Porque leva o ponto que precisa, aí vai somar, logicamente, e já prejudica o Curitiba nessa entrada, nessa escalada. O Bayern tem condição de jogo, vai estar no banco. É importante, também, né? E no segundo tempo talvez tenha o duelo Bayern contra o Alex. Que seria bem interessante. O ídolo atleticano contra o ídolo Coxa Branca, que até agora nunca se enfrentaram. Se eu fosse o técnico do Atlético, já colocaria o Bayern no começo. Eu colocaria no segundo tempo. Não, vai com o que tem de melhor já, Ciro. Que já evita a catástrofe antes do tempo. Né? Que daí você já está sendo um pessimista pelo lado da Atlético. Não, mas veja, eu estou pensando como treinador do time que está visitando. Eu vou entrar com o que eu tenho de melhor para poder garantir o quanto antes o meu resultado. O Bayern é um cara que pode decidir o jogo num lance. Pode. E na minha opinião é mais favorável que ele entre jogando, até pelo clima da situação, para botar ordem na casa, acalmar esses rapazes mais novos, essa galera mais nova. Só que também tem aquele outro contraponto, né? O Bayern entrando no segundo tempo, pegar os outros cansados. Já pega um coxa cansado. Eu colocaria o Bayern no tempo tem exatamente condição por isso. de jogo bem melhor. Daí sim se equivalaria, ficaria equiparado o poder físico do Paulo Bayern com os demais jogadores do Coxa. Quanto o jogo de amanhã do Atlético? De domingo, eu queria não opinar. Mas opina, manda. A gente tem um panorama muito interessante, tem um Atlético querendo dar o troco no Curitiba, tem um Paulo Baier que pode entrar e fazer um jogo, um verdadeiro clássico contra o Alex. Eu acho que muita gente está esperando isso. Os dois maiores craques da história recente do Curitiba estarão em campo nesse domingo. Os maiores ídolos do Coxa, que toda a minha geração e a geração contemporânea já viram jogar, vão estar jogando juntos. Eu acho que é um grande sonho do torcedor do Curitiba. Na aposta, Lu, não tem como não votar no Coxa. 2-0 para o Curitiba. 2-0. Ciro Júnior. Então, só antes de dar meu resultado, também acho que o Coxa ganha de 3-1. Mas, por exemplo, assim, o Atlético dos 11 titulares, apenas 2 já enfrentaram Atletibas, que são o Manuel e o Léo. 3-1, então, é o teu placar. Coxa. Eu vou tentar ser menos dura com o Atlético Paranaense e vou dar 2-1 para o Curitiba. Vamos lá. Vamos ver, hein? Mas dessa segunda-feira surpreende. Tá vai ser bom, eu vou ficar feliz, mas não tenho muita surpresa. E não é descartado, meu amigo, acontecer qualquer coisa. Tudo pode acontecer. Ainda mais um clássico desse. Com certeza, 4-7. Vida News. Voadora do dia. Bom, a voadora vai sem dúvida nenhuma nos corruptos e nos que são corrompidos. Vai faltar perna. Vai faltar, mas eu quero usar como exemplo essa questão dos R$50 pagos pelos sindicalistas para algumas pessoas participarem da manifestação de ontem. Voadora neles. Vai ter que chamar centopeia hoje. Tem que ter pé demais. 4-7. Vida News. Crônicas. O valor do silêncio. Só entende o valor do silêncio quem tem a necessidade de calar, para não ferir alguém. O homem se gasta em palavras, raramente se gasta em ações. O mundo deseja o barulho porque no fundo o silêncio é Deus. O homem traz em si mesmo o silêncio e o ruído. O silêncio interior é o ponto de encontro da alma com Deus. O silêncio interior é o ponto de encontro da alma com Deus. O silêncio é às vezes mais eloquente que os discursos. Melhor silenciar, até que te peçam a palavra do que falar, até que silenciem. O silêncio é o clima do espírito. É o espaço íntimo em que o nosso ser se concentra, se aprofunda e se universaliza. O silêncio. Até a palavra silêncio é tão bela, tão humilde, tão profunda. É uma conquista de nós próprios. É ao mesmo tempo um triunfo sobre o mundo. A lição do silêncio tem grande valor educativo. Conduz a um verdadeiro domínio de si. Calar-se quando um tolo nos dirige uma palavra é responder-lhe. Se é difícil calar para escutar o outro falar-nos,
Mais difícil ainda é o silêncio para ouvir a voz de Deus. Existem 3 silêncios: o que fala e não diz, o que nada diz e fala, o que silencia. O silêncio é um pouco do céu que chega dentro de nós. Em cada um de nós há um segredo, uma paisagem interior, com planícies invioláveis, vales de silêncio e paraísos secretos. É no silêncio e na renúncia que se constroem os caracteres fortes. É preciso muito silêncio para podermos contemplar o mistério de Deus, o mistério da vida na face de cada ser. A pessoa tem consciência de si, não nas horas felizes, mas nas horas de luta, nas horas de lutas e labutas. Quando o sofrimento vier ao teu encontro, deixa dos olhos rolar uma lágrima, dos lábios deixa um sorriso, e no coração uma prece a Deus, e só assim serás feliz, meu irmão, meu amigo. Se não sofro, não tenho nada para oferecer. Enquanto não aceitarmos o sofrimento, não poderemos nos libertar dele. O sofrimento no amor é mais fecundo que todas as alegrias. As crônicas de Rogério Ataíde, lutando por um mundo melhor, você encontra no blogspot da Rede Mercosul de Comunicação, redemercosul.blogspot.com.br, rogerio.ataide.zip.net e www.acontececuritiba.com.br. Vamos embora, gente. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. E rapidamente aqui as últimas participações de ouvintes. Hoje nossa pergunta do dia foi com relação ao Estatuto da Juventude. Entre as propostas está a que faz com que os jovens tenham desconto de 50% nos ônibus interestaduais. Você concorda com esse benefício? O Antônio Salgado Bertolino, lá de Pontal do Paraná, diz que não concorda com este benefício. Participando com a gente também o Adilson de Souza diz concordar com isso? Só mudaram o nome, deveria ser Bolsa Passagem. Se a renda do brasileiro cresceu, nem tudo bem, até concordo, diz o Adilson de Souza, brincando com a gente. O Diego Silva diz, essa é uma grande conquista para nós, mas será que vai acontecer mesmo? Aqui no Torpedinho a participação do Diego Silva. Também participando no Torpedinho, o pastor Luciano Lima, um grande abraço para você, pastor Luciano. Ele diz o seguinte: como o ser humano é barato, devíamos nos valorizar mais, sendo fiel ao nosso caráter, coisa que muitos não têm. É a opinião do pastor Luciano Lima com relação a essa questão da compra de votos e compra de pessoas, inclusive, para fazer manifestações. 4h14, diga um número, Léo. Um número? Isso. Número 12, que é o dia de hoje. 12, Jean de 4 Barras. Você pode vir buscar aqui com a gente o seu kit Rádio Vida. Isso, kit da Vida FM Curitiba. Kit da Vida FM Curitiba, Jean 4 Barras. Qualquer dúvida você liga aqui para o Ciro no 3029-9290. O César do Boqueirão pergunta que se vai sobrar para o país terem que pagar, para os pais, inclusive, ele diz, vai sobrar para os pais terem que pagar os outros 50%, porque os filhos vão querer ir viajar para todos os lugares, Natal, Maceió, e vai acabar sobrando para o bolso dos pais, que nem eles, ele diz aqui pra gente. Um abraço pro Ronaldo Camargo Noveleto, que sempre está ouvindo também a Rádio Vida. Tchau, Léo. Tchau, Lu, valeu. Valeu, tchau, Ciro Júnior. Tchau, Luciana, até segunda-feira. Até segunda-feira, tchau a todos vocês que nos acompanharam, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. Volta segunda, 3 da tarde. Volta segunda.